descrevo para vocês a confecção desse vestido camisa, chemise, nesse tecido que na verdade é uma lãzinha, nessa padronagem bonita. Ele recebeu esse detalhe que foi completado aqui com uma golinha padre, com 2 botões, mais essa manguinha com essa barra italiana e todo esse jeitinho de camisa masculina aqui no final, mais ou menos na região próxima ao joelho. Vamos conhecer a confecção desse trabalho? Convido você a participar desse canal, deixar o seu comentário, dar o seu like se você gostou e ser mais um amigo, se inscrever no nosso canal. Vamos ver como é que é feito esse vestido? Chemise, um vestido camisa com a manga curta. Nós não temos tanto tecido assim. Aqui a gente tem 1,30 m de tecido, uma lãzinha infestada. Nós já posicionamos aqui o molde da frente, aqui o molde das costas. O molde das costas vai ter uma costura no centro, atrás. O molde da frente não, tá na parte dobrada do tecido. Nós vamos aqui copiar as penças. Esse molde já foi ensinado a tirar sobre o corpo aqui no canal. Eu vou aproveitar que ele tá com as penças vazadas e vou copiar o tamanho das penças, que vai facilitar eu transportar para o outro lado. É só a gente recortar, né? Um pedaço de papel que você tem, você recorta e aí você tem a noção da pence. Ou então faz daquele jeito usando o ferro de passar. Então aqui eu já tenho as 2 penças e eu vou cortar aqui com a tesoura a hora que eu quiser passá-la para o outro lado. Nós vamos precisar ter as 4 pences, 2 na frente, 2 atrás, na parte da cintura, e as 2 pences da cava, que aqui a pence está na cava, é para modelar o busto. Aqui eu vou tirar também a pence das costas. Costas, cava, frente. Bem, agora a gente vai colocar o alfinete. Eu tenho aqui o molde da frente, o molde das costas. Vou mantê-los na mesma altura. E a manga. Eu quero que o meu vestido camisa fique a uma altura de 1 metro mais ou menos. Então, eu vou colocar a fita aqui na parte mais alta do meu ombro, deixar passar na região sobre o busto e avaliar mais ou menos 1 metro. É exatamente a minha medida padrão para vestido. Vai ficar um pouquinho abaixo do joelho, um pouquinho só abaixo do joelho. Essa é a ideia. Então, eu vou colocar o alfinete para prender o molde, para eu começar a cortar. Eu vou usar o giz para eu continuar essa linha lateral.
Aqui a mesma coisa. Deixa eu prender um pouco mais aqui. Medida de 1 metro, do ponto mais alto do ombro, mais ou menos por aqui. Essa é a ideia. Agora a gente tem condição de cortar. Bem rente aqui o molde, porque tá bem folgado esse molde pra mim. Marcar aqui a pence, exatamente na minha linha da cintura. Marcar aqui a pence da cava, já cortei a frente. Agora, nós vamos cortar as costas. Esse molde meu não tem um ombro caído pra frente. Molde das costas. O que sobrou, eu vou tirar aqui uma pequena manga. Mais ou menos aqui. Aqui a parte da frente e aqui a parte das costas. Eu não tenho condição de deixar muito tecido. Ali eu vou tentar tirar um detalhe que eu vou fazer bem no meio da frente, para colocar
botão. É muito importante aqui a gente marcar o ponto mais alto da nossa manga. Vou mexer aqui um pouquinho. Essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte das costas. Pronto. Esse pedacinho que tá aqui, eu vou tirar uma tira para colocar aqui no meio da frente. A minha tira tem mais ou menos 36 centímetros por 8. Eu vou precisar dela. E esse pedacinho que sobrou, eu vou ver se eu consigo depois fazer uma golinha. Vamos ver se a gente vai ter tecido para isso. Esse pano, ele desfia muito, né? Então, logo agora, eu já vou fechar aqui na máquina as costas. E fazer a costura de mão. Aqui, eu vou reproduzir a pence. Essa aqui é a minha linha da cintura. Eu vou aqui, vou fazer assim, só para eu marcar. Aqui nesse lado, eu vou colocar a pence das costas. Eu já marquei, ó, exatamente aqui. Marquei com a unha, né? Então, eu já tenho aqui um pedacinho de papel que eu já tinha preparado. E aí, eu marco aqui, exatamente aqui, a pence das costas.
Agora eu vou marcar a pence da cava e a pence da cintura, aqui na frente, dos dois lados. Já marquei mais ou menos, aqui com o alfinete, então é mais ou menos assim. O alfinete vai até ali. Eu já tinha cortado um pedacinho de papel, né? Então, tá aqui mais ou menos o tamanho da pence da cava. Agora, para marcar aqui a pence, eu posso fazer a mesma coisa, eu dobro com a unha, marco com a unha, então coloco o alfinete. Essa aqui é a posição que deve ficar a pence da frente, na região da cintura. É mais ou menos assim que a gente vai ter, então, a nossa pence da frente, um pouquinho mais pra cá. Essas pences a gente pode fechar assim, não muito, né? Porque não deve ficar tão cinturado assim, a proposta de um vestido camisa. Agora é fechar os ombros e fechar as pences. Mas antes, nós vamos cuidar do detalhe que a gente vai fazer aqui, bem na parte central da frente. Eu vou fazer aqui uma abertura de mais ou menos aqui nessa região, uma abertura de mais ou menos 18 centímetros. Eu vou abrir aqui, bem na parte central aqui da frente. Para fazer o detalhe na frente do nosso vestido camisa, eu vou colar aqui. Eu poderia ter cortado o comprimento todinho, mas eu não tinha entretela para isso. Essa entretela adesiva, a largura dela é 3 centímetros. Eu vou colocar aqui para poder dobrar e dar margem para costura. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui na região central. Lembra que a parte brilhosa, que é a parte adesiva, tem que ficar voltada para o tecido. E aí, você vai colando. Porque essa é a região aqui que a gente vai fazer, colocar uns botões. Então, ela tem que estar bem firme, né? Vou fazer agora que eu dobro. Para eu conseguir o efeito que eu quero lá. Essa peça, ela tem que estar dobrada. Vou fazer no outro. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer no outro, nesse outro pedaço. Vou colar aqui a entretela adesiva, essa é a parte brilhosa, vai ficar para baixo. Mais ou menos assim, para poder eu dobrar, ter margem para costura.
ferro bem quente, tá? Só em bater o ferro, ela já vai estar aderindo o tecido. Bem, agora eu vou aqui na parte central do meu molde da frente e vou avaliar que essa peça vai entrar aqui, exatamente aqui. Então, eu vou cortar os 3 centímetros. Essa profundidade tá boa. Um e meio para cada lado. Tô com a régua aqui, 1,5 para cada lado. Um e meio para cada lado. Agora, eu vou cortar exatamente no centro, assim, ó. Antes de chegar ao final, eu faço isso. Inclino pra cá até ali e inclino pra cá até ali. É isso que eu estou fazendo. Agora, eu vou costurar essas peças aqui, nessa região aqui. Aqui que eu vou fazer assim. Mas antes eu vou fazer um pequeno acabamento aqui nessa parte final. Já estou marcando aqui com a unha o local onde eu vou colocar as minhas peças. Vou dobrar assim e marcar com a unha. Então, o que que vai acontecer? Uma vai entrar aqui. Não precisa isso tudo aqui, eu posso depois cortar. Uma vai entrar aqui e a outra vai entrar lá, do outro lado. E a outra vai entrar aqui.
Então, eu vou passar a costura exatamente aqui, ó, onde tá marcado. E aí, como é que vai ficar? Vamos entender o que vai acontecer. Aqui vai ficar assim, ó. Essa, por exemplo, eu posso até deixar pra fora, ó. Eu dobro, faço esse acabamento aqui assim, bem bonitinho. Uma ficou pra dentro, outra vai ficar pra fora. E a outra vai ficar assim, ó. Essa é a ideia, que aqui vai entrar botão, tá? Essa é a proposta. E aqui eu faço um acabamento aqui nela. Essa fica assim soltinha pra fora e essa fica para dentro. Eu corto o resto, a sobra depois. Prego as mangas, vou ver se sobra pra fazer uma golinha aqui e tá pronto. Fecho as laterais e tá pronto o vestido. O mais importante aqui no momento é a gente cortar. Se é um vestido camisa, é bom dar aquela curvatura na barra. Então, eu vou colocar aqui os dois moldes meus. Assim, né? Porque aqui que é a parte central das costas. Mais ou menos assim. E vou fazer a curvatura. Pronto. Agora, nós precisamos ir para a máquina. Já estou fechando as costuras com alfinete para facilitar o trabalho da máquina. Então, essa é a ideia, ó. Aqui eu coloquei alfinete nas duas pences das costas e na parte que eu vou fechar, tá? Aqui. As costas prontas para ser costurada. A frente, eu já coloquei o alfinete nessas peças que vão ficar aqui. Botei alfinete nas duas pences da cintura, nas duas pences da cintura, nas duas pences da cava, tá pronto para ir para a máquina. Frente. Vamos começar fechando a parte central das costas. Ponto reto. Vamos cortar toda essa parte daqui. Que fica a auréola, né? Para fazer o acabamento no ponto zigue-zague.
Agora nós vamos fechar aqui as pences das costas. Já costuramos aqui. Agora a gente vai fazer logo, que a parte das costas já tá toda costurada. Agora nós vamos fazer um acabamento aqui, com ponto zigue-zague. Vamos dobrar, passando no ponto zigue-zague, e depois vai ser dobrado novamente, aqui na bainha. Pronto, estamos aqui um acabamento na bainha, um zigue-zague. Depois a gente vai fazer assim, fazer costura reta. As costas já foram costuradas. Agora nós vamos costurar aqui. Vamos voltar pro ponto reto e vamos costurar as pences da capa. Também já foi fechado. Agora nós vamos costurar as pences da cintura. Agora nós vamos costurar esse detalhe aqui da frente, que a gente já alinhavou. Depois a gente vai cortar o excesso, né? Mas é importante passar aqui o zigue-zague. Essa peça vai ficar assim, né? Depois a gente vai fazer um pesponto aqui. Essa vai ficar pra dentro. Agora, nós vamos costurar essa daqui, ó. Nós já deixamos um alfinete para que a gente possa costurar. Eu aproveitei e passei as peças que nós já costuramos. Agora, nós vamos acabar de costurar essa parte aqui, o outro lado, né?
cortar os fiapos, são muitos fiapos, e passar aqui uma costura de mão. Corto e dobro, pra ficar bonitinho. Coloco o alfinete. E também eu dobro. Pronto. Agora, eu vou passar aqui o zigue-zague no avesso. Nós pespontamos aqui, agora nós vamos pespontar do lado de cá. Essa parte aqui, depois nós vamos fechar fazendo um quadradinho e fechando essa parte toda aqui. Agora, eu vou fazer separadamente, fechar isso aqui, que eu dobrei, fechar assim, fazendo um quadradinho aqui. Por enquanto, eu tô com tudo assim, ó. O que vai ficar por dentro e esse que vai ficar por fora. Nós agora vamos fazer essa parte que a gente quer que fique solta. Fechar aqui.
Então, vamos ver aqui, ó. Essa parte vai ficar pra fora, a gente vai depois arrematar. Essa parte vai ficar aqui para dentro, lá pra dentro. Essa pecinha aqui eu vou dobrar assim e vou agora fechar um sobre o outro. Vou arrumar direitinho aqui. Avaliando aqui a curvatura do decote direitinho. Essa parte vai ficar assim. Essa daqui vai ficar cá para dentro. Dobra aqui. Dobrei a linguetinha que tinha aqui. Arrumo aqui assim. E costuro. Para prender. Eu faço um quadradinho, né? Pra ficar bem firme. Bem, essa é a ideia. Vai ficar essa linguetinha assim. Tá bem preso, totalmente preso. Aqui atrás eu vou fazer a costurinha de mão e cortar o excesso. E aqui a gente vai poder colocar botão. Colocar botão aqui nessa região. Os dois botõezinhos aqui, fica essa linguetinha assim. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai juntar frente com costas, vamos fechar os ombros, pregar as mangas e depois fechar toda a lateral, desde a manga até o final, a barra da saia. Mas antes disso, nós vamos fazer aquela bainha aqui no zigue-zague, como a gente fez nas costas, bem fininha. Ponto zigue-zague, mais largo, mais folgado, espaçado, né?
Agora nós vamos fechar os ombros. Costura zigue-zague na extremidade e costura reta na direção do ombro. Agora vamos passar a costura reta. E agora o que a gente vai fazer é colocar as mangas. Já fechamos os ombros, vamos colocar aqui as mangas. Lembrando que essa parte aqui da manga é a frente, e essa é a curvatura da frente, essa é a curvatura da frente e essa aqui é a curvatura das costas. Já está marcado aqui o ponto mais alto. Então, nós vamos alfinetar as mangas. Frente. Então, é assim que vai ficar, né? Ponto mais alto.
Pronto, vai ficar assim. Agora a gente vai passar a costura reta e zigue-zague. Bem, agora nós vamos nos preocupar em colocar alfinete para fechar a lateral. Agora a gente já vai começar aqui a acertar o que é embaixo do braço, corta o excesso que sobrou, que a manga ficou um pouquinho maior, né? Marca aqui direitinho e vamos alfinetando. Já fechamos aqui a nossa manga dos dois lados. Fizemos costura zigue-zague pro acabamento e ponto reto na máquina. Agora, já alfinetamos aqui, procurando fazer um controlezinho, até precisei fazer uma costurinha um pouco mais fechada, para que eu encontre aqui as duas costuras embaixo do braço. Então, já fechamos aqui com alfinete toda a lateral do vestido camisa, né? Aqui também, todo fechado a lateral, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou cuidar, antes de passar, fechar a lateral da máquina, eu vou cuidar de fazer o acabamento aqui. Fazer o acabamento na barra da manga. Então, eu vou dobrar assim, para dentro.
E depois eu vou fazer um detalhe assim pra fora, ó. Pra dar essa ideia aqui. Essa ideia. E aí eu vou poder costurar na lateral. Liberar aqui o alfinete. A nossa manga ficou um pouquinho maior. Teve uma sobrinha aqui, depois a gente tira. Eu tinha feito a marcação aqui. Primeiro eu vou passar logo o ponto zigue-zague na extremidade, depois faço a costura reta e viro pro lado externo, né? Aqui na parte central, eu dobrei o equivalente a 4,5 cm. Agora eu vou passar a costura reta. Agora eu vou dobrar para fora, assim, para dar esse detalhe aqui na manga. E vou marcar com alfinete. Depois eu vou marcar com ferro, né?
Quando o alfinete está com a ponta rombuda, ele acaba puxando o fio do pano, não vale a pena usar. Esse detalhe aqui, com mais ou menos, vamos ver aqui. Aqui pode dobrar um pouquinho mais. Vamos medir. Exatamente. Medindo. Pronto. Então, esse detalhe, ele tá com mais ou menos 3 centímetros. Agora eu tenho condição de passar aqui a costura. Para começar a fechar a lateral. Antes disso, eu vou também fazer o que eu preciso fazer aqui na pontinha da barra. Eu já alfinetei, juntei tudo, mas eu não quero que fique só assim no zigue-zague. Eu quero que o zigue-zague fique para dentro. Então, eu vou passar a costura reta na pontinha. Deixa eu só liberar esse alfinete aqui. Olha como fica bem melhor, ó, o acabamento, ó. Dobramos. Primeiro dobramos, passamos zigue-zague. Depois dobramos, passamos costura reta. Mesma coisa do lado de cá. Agora, nós já fizemos um lado, que foi a barra da frente. Agora, nós vamos fazer da parte das costas. Já tinha dobrado e passado ponto zigue-zague. Agora, eu vou aproveitar essa dimensão e vou dobrar assim e passar costura reta.
4,5 cm, né? Eu moro no 13º andar. Aqui a gente fica ouvindo o barulho do vento. Agora eu vou primeiro fazer o zigue-zague. Para o acabamento. Agora nós vamos fazer a costura reta. Agora eu vou dobrar para a parte externa da nossa manga, como eu fiz com a outra. Vou fazer um detalhe aqui. Nosso detalhe tem 3 centímetros. E depois eu vou marcar com ferro. Vincar, né?
Agora, eu já tenho condição de costurar aqui a lateral. Já estamos com a máquina posicionada para fazer a costura do outro lado. Costura reta. Fechar a outra lateral. Gente, já fechamos aqui, fizemos o detalhe da manga, do lado de fora ela vai ficar assim, fechamos a lateral. O que a gente vai fazer agora? Já arrematamos aqui por dentro, aqui por fora ficou solto, né? A gente só precisa de cortar essas linhas, por fora vai ficar assim. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pensar uma pequena golinha para colocar aqui e terminar o nosso vestido camisa. Aqui é a gola em si, né? E eu preciso da medição dela certinho. É isso que eu vou fazer. Vou medir essa gola aqui. Vinte e quatro e meio. Para eu colocar aqui, 24,5. Vamos ver, conferir do lado de cá.
dentro aqui da costura. vinte e quatro e meio também. Então, eu preciso de 49 centímetros. Vou ver onde é que eu consigo isso. Eu só tenho isso aqui de tecido. Esse aqui eu tenho. R$49 seria aqui. Então, eu precisaria desse pedaço todo aqui para eu confeccionar a gola. Vou cortar. Deixa eu só acertar aqui, nivelar. R$49. Vou botar 50 para fazer a costura de mão, né? Costura interna. Vou cortar aqui. Agora, eu vou aproveitar o que eu tenho. Pra fazer aqui a nossa gola, eu vou dar... Já dobrei o tecido, é o que eu tenho, né? Dobrei o tecido e vou fazer uma curvaturazinha aqui. Uns 2 centímetros. Subir assim um pouquinho. Pronto. O restante que sobrar vai ser pra nossa golinha, que vai ser bem pequenininha, né? Mais ou menos quantos centímetros? Uns 4 centímetros, tirando a costura, dá uns 3 centímetros de altura. Esses 4 centímetros eu vou marcar ao longo de toda a minha gola. Que eu quero ela, então, com essa altura, né? E eu vou cortar. Essa é a ideia da minha gola. A minha golinha, tá? Eu vou precisar de um outro lado desse, né? Aqui, de repente, eu até consigo tirar um pouco aqui, né? Vai ficar só uma parte que eu vou emendar. E eu vou deixar para fazer a emenda no meio. Deixa eu aproveitar esse daqui, a emenda vai ficar aqui pelo meio.
Aí isso tudo aqui vai ser a minha emenda, né? Que eu vou ter que acrescentar. Mais ou menos esse pedaço. Deixa eu só dobrar aqui pra ver quanto que eu vou acrescentar. Vou arrumar um outro pedaço de tecido. Vamos ver se esse aqui dá. Todos os pedacinhos de tecido a gente tem que guardar. Guardar porque uma hora dessa a gente precisa, né? Aqui já é suficiente para eu fazer a minha emenda. Então, eu vou acrescentar esse pedacinho aqui, para poder eu ter a minha emenda. Agora eu vou acrescentar o pedacinho aqui, né? Assim. Isso. Vamos ver aqui se ficou mais. Agora sim, ficou certinho. Com a ajuda do ferro, eu vou colocar uma entretela adesiva nesse lado de cá, que é o lado que está inteiro. Vamos ver o que eu tenho de entretela, muito pouquinho. Eu já vou colar aqui assim mesmo. E depois o outro pedaço eu coloco aqui. Pronto. Fui emendando os pedaços e consegui colocar aqui a entretela adesiva em um dos lados da minha gola. Agora eu vou costurar o avesso aqui, costura aqui, aqui e aqui. Só não costura essa parte de cá. Direito com direito, para poder a gente virar.
Antes de costurar, eu vou colocar uns pedacinhos que eu tenho aqui, do trabalho que eu fiz com as gargantilhas, um pedacinho de lã aqui assim, ó. Ó. Bem na quina. A mesma coisa na pontinha de cá. Um pedacinho de lã assim, ó. Bem aqui na pontinha, preso aqui na pontinha. E eu vou passar a costura em volta. Já costurei, ó. Tirar o alfinete. E vou virar. A lã é só para me ajudar a puxar, ó. Me ajudar a puxar a pontinha. Quando virar, para facilitar o trabalho de vira, abre a costura e passa a unha. Assim, ó. Isso ajuda a virar. Fica vincando. A costura fica bem aberta. Vou bater o ferro novamente. Agora, nós vamos arrumar a nossa gola aqui. Vou ver mais ou menos qual é o meio da gola. A região aqui do meio da gola. Fazer um piquezinho aqui para marcar. E eu vou distribuir a gola aqui. Lembrando que essa parte que está com a entretela eu vou colocar pra fora, pra quando ela ficar assim, ficar bonitinho. A parte que está com a entretela eu começo a colocar pra fora. Eu estou aqui na parte central das costas, agora eu vou alfinetar.
Agora eu vou botar lá pro outro lado. Vamos fazer isso aqui, botar o alfinete aqui do outro lado. Ó, eu tô seguindo a curvatura do decote. Agora eu vou costurar e vou virar pra dentro. E eu vou costurar assim. Se eu comecei da parte central, eu costuro aqui, depois eu costuro o outro lado. Agora eu já tô encontrando a costura. Eu fiz a metade e agora a outra metade encontrando aqui no centro das costas. Então, a parte de fora vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Essa é a ideia da golinha padre. E aqui, na parte de dentro, eu vou esconder toda a costura lá pra dentro, ó. Escondo a costura, dobro a pontinha, não tem muita pontinha assim, né? Dobro a pontinha.
e preparo para passar costura aqui. Coloco o alfinete. A mesma coisa até o final. Empurro lá pra dentro, dobro aqui a pontinha para prender, que nem a gente faz em cós de saia. A mesma coisa aqui, dobro e prendo. Agora nós vamos costurar. Costura reta.
Já costuramos tudo aqui da nossa golinha. Aqui é a nossa golinha padre. Terminamos aqui o nosso vestido camisa, um chemise. Agora, nós vamos passar para ver o resultado no corpo. Ó, aqui nós vamos precisar colocar botão. Colocar botão aqui na região, aqui nessa região. Gente, aqui nós já temos aqui, eu só tenho esses dois botões, eu vou colocar um aqui e um aqui no meio, tá? Aí, vou marcar aqui com a casa. Essezinho aqui eu vou colocar deitadinho. O pano é muito escuro. Então, a gente tem dificuldade de marcar aqui a casa. Então, essa casinha aqui, ela vai ficar deitadinha aqui. E essa daqui no meio, né? Mais ou menos no meio, vai ficar em pé. Bem, pessoal, pra me ajudar um pouquinho mais, eu peguei um lápis de maquiagem e risquei. Um lápis de maquiagem clarinho e risquei aqui a posição da casinha. Eu coloquei a máquina na posição micro, o ponto agora eu vou coloquei a máquina um pouquinho depois da marcação, aqui um cadinho, para fazer o extremo da casinha no ponto de zigue mais largo. Aí eu vou fazer um pouquinho disso. Ó, ela já fez o ponto mais largo. Aí agora eu vou trazer para a parte do ponto mais estreito, pro lado de cá. Aí ela vai costurar o ponto mais estreito. Até o final do traçado que eu fiz com a caneta. Passando um pouquinho dele. Agora eu vou virar. Aí agora eu volto pro ponto largo. Agora eu volto pro ponto mais fino, pro outro lado. Pronto. Terminamos aqui a nossa casinha. Novamente, vamos começar a nossa segunda casinha. Eu já peguei uma caneta de maquiagem e marquei aqui, porque tava muito difícil marcar por causa do tipo de tecido. Eu vou começar com um ponto zigue-zague, então eu vou centralizar a agulha, não vai nem pra lá nem pra cá. Vou centralizar e usar o zigue-zague mais largo. Já está na região do micro. Metade aqui da região do micro. Agora, eu vou posicionar, olhando lá por baixo, ó, eu tô posicionando pro zigue-zague um pouquinho antes da minha marcação, né? Para distribuir para o zigue-zague ficar bem, o largo ficar bem na metade, né? Uma parte dele para uma metade, a outra para outra. Um pouquinho antes ali, agora eu vou fazer o zigue-zague largo. Muito bem. Agora, eu vou empurrar, botar minha agulha para o lado de cá e vou trazer para a parte do zigue-zague mais fininho. Eu vou passar um pouquinho da marcação.
Ó, terminou ali a marcação, que eu usei a caneta colorida, terminou aqui, mas eu vou passar um pouquinho. Agora eu boto a agulha no meio, bem na direção do traço, né? Viro, baixo a sapatilha, calcador. Levo a agulha para a extremidade de cá, porque eu vou fazer o lado de cá agora. Empurro pro zigue-zague maior, o mais largo. Volto aqui para a parte central e vamos. Pronto. Agora eu vou fazer o outro lado, para lá. Volto pro zigue-zague mais apertadinho. Pronto, agora eu vou abrir aqui. Mas antes eu vou rematar essas linhas todas pro lado do avesso. Dobro. Ó, vou dobrar. Estou com uma vista muito ruim. Vou cortar aqui no meio, só um pouquinho. E depois eu continuo com a tesourinha para os dois lados. Se acontecer de cortar um pouquinho o zigue-zague, bota uma colinha de tecido. Pronto, aqui, ó. Tá aqui a casinha, ó. Feita na máquina. As duas casinhas. Agora é só pregar o botão. E tá terminado aí o nosso chemise. Esse vestido é um vestido vamos observar aqui. Nós vamos observar aqui. Aqui é a nossa golinha padre. Aqui é a nossa manga. Foi feita aqui uma barra francesa. Pence da cava. Pence da cintura. Aqui é onde nós vamos pregar os botões para dar o detalhe da frente. Aqui é a outra gola. Foi fechado aqui do lado, a lateral toda. Aqui é a bainha que a gente fez, com esse detalhe assim para dar ideia de camisa. Fechamos as pences da frente e as pences das costas.